Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando esse boletim para dar destaque para uma obra muito importante, principalmente no que diz respeito ao escoamento de grãos, da produção do Centro-Oeste, principalmente em relação à condição que os produtores da região Centro-Oeste terão para escoar de fato melhor a sua produção, que é, obviamente, a construção da Ferrogrão. Ferrogrão é uma ferrovia que ligaria aí Sinop, lá no Mato Grosso, no médio norte do Mato Grosso, até Miritituba, lá no Pará, ou seja, uma grande extensão de ferrovia, facilitando, portanto, o escoamento de grãos. Nesse momento, a Ferrogrãos está sob análise do TCU, Tribunal de Contas da União, para que no ano que vem ela possa partir aí para o processo licitatório, participação aí dos investidores na construção dessa ferrovia. Só que acabou esbarrando num problema recente. A gente vai entender tudo isso agora conversando com o Edeon Vaz Ferreira. O Edeon é do Movimento Prologística, diretor executivo desse movimento que acompanha toda essa questão de infraestrutura, dos investimentos, enfim, de toda essa transformação que está sendo proposta em relação à infraestrutura brasileira, tanto rodoviária, ferroviária e inclusive a hidroviária também colocada aí para ampliação. Edeon, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos surpreendeu a informação de que o Ministério Público Federal está querendo suspender a concessão da Ferrogrão, concessão que o trabalho que já vem em andamento e, enfim, está andando bem para que no início do ano que vem a gente possa, de fato, começar o processo licitatório. O que está acontecendo, Edeon? Seja bem-vindo. Obrigado, Alisson, pela oportunidade de falar aqui no Notícias Agrícolas. O que acontece é o seguinte: todo empreendimento novo, como a Ferrogrão, ele mexe em interesses, né? E aí você está mexendo em interesses de pessoas que estão utilizando os indígenas, os quilombolas, para denunciar junto ao Ministério Público de que não foram ouvidos. Eles vão ser ouvidos. No processo de licenciamento ambiental, que já está sendo feito pela EPL, pela Empresa de Planejamento e Logística do Ministério da Infraestrutura, ele já está sendo feito. Ele já está sendo feito o licenciamento ambiental e no licenciamento todas essas comunidades serão ouvidas. O processo hoje ele está no Tribunal de Contas da União, onde eles recebem esse processo recebe uma avaliação técnica do Ministério, isso tem um ministro relator. Nós esperamos que até o final de novembro esse processo seja aprovado no Tribunal de Contas da União, e aí ele segue para o Ministério da Infraestrutura e para a ANTT para ser feito a licitação. Então, nossa previsão, a gente tem conversado com o Ministério, a nossa previsão é que isso seja feito até o primeiro quadrimestre do próximo ano. Agora, o Ministério Público Federal ele quer paralisar o que está em discussão no TCU nesse momento, alegando que não tem essa conversa com as comunidades indígenas. Realmente não tem, realmente não foi feito até agora, vai ser feito, enfim, qual é a avaliação, Edeon? Na verdade, já foi feito em Itaituba, já foi feito em Brasília, já foi feito em vários locais, as audiências públicas, antes desse processo ir para o Tribunal de Contas da União. E agora, as comunidades indígenas e quilombolas estão pedindo para que sejam ouvidas também. E elas serão ouvidas. Só não foi ouvido ainda em função da pandemia, né? Porque não pode ir nas comunidades, não pode entrar lá nas tribos para falar com eles. É proibido pela FUNAI a entrada. Mas assim que tiver tiver passado esse período aí da pandemia, todas as comunidades serão ouvidas. Eu consultei o Ministério da Infraestrutura
sobre isso, e a afirmativa deles é que todos vão ser ouvidos. Não tem nenhuma necessidade de querer fazer as coisas às escondidas. Isso não existe, né? Agora, Então, o projeto está dentro da lei, está legalmente observando o distanciamento aí das aldeias, enfim, o fato de passar perto, próximo ou dentro, enfim, não sei se é o caso das aldeias, isso está sendo observado pelo projeto original, Edeon? com certeza, está sendo observado tudo. Quando você constrói uma rodovia, você tem que... se você está a menos de 40 quilômetros da divisa da terra indígena, você tem que fazer estudo de componente indígena, tem que elaborar um plano ambiental indígena. No caso da hidrovia, é 10 quilômetros. Da ferrovia, né? No caso da ferrovia, é 10 quilômetros. E nesse caso da ferrovia, que é 10 quilômetros, a terra indígena que está mais próxima, ela está a 30. Então está perfeitamente dentro. A outra coisa, eles alegam que vai haver uma ocupação da terra, que vai abrir terra. Eles esquecem que ao longo da BR-163, e a Ferrogrão ela é mais ou menos paralela à rodovia, todas as terras são área de preservação, ou são florestas nacionais, ou são parques nacionais, são área de preservação. O que podia ser aberto já foi. Somente uma ação do governo federal poderá permitir, isso após regularização fundiária daquela região, que se faça a abertura de 20%, porque toda a área, ali é a Amazônia, então em toda a Amazônia a reserva é 20%, a reserva é 80%, você só pode explorar 20%. Então eu não vejo nenhum impacto nisso. E além do mais, a ferrovia ela é muito mais econômica e ecológica do que a rodovia, né? Por quê? Ela transporta grandes volumes, com pouco consumo de combustíveis, e isso faz com que emita menos gases, né, o gás carbônico, e também os pontos de parada são definidos, mais ou menos a cada 150 quilômetros você pode fazer um, porque senão você perde muito da capacidade produtiva da ferrovia. Então, a ideia é fazer muito poucas estações, plataformas ferroviárias. Então, isso não vai trazer nenhum prejuízo à região, muito pelo contrário, vai trazer ganhos à região. E você falou que é economicamente viável, essa questão da emissão do gás carbônico é importante para o meio ambiente, mas em termos de custo, qual que é seu cálculo, Edeon? Como que a Ferrogrão pode baratear aí o custo logístico, principalmente? Nós temos aí um histórico recente que antes da pavimentação da BR-63, o valor do frete de Sorriso a Miritituba era na faixa de 230, R$235. Com a pavimentação da rodovia, esse valor baixou para R$175, R$170. O projeto da Ferrogrão, ele para em pé na faixa de R$100. Então, você vê o quanto nós vamos ganhar em termos, o setor produtivo vai ganhar em termos de melhoria no custo do frete. Essa é a nossa grande preocupação. Então, a gente tem que avaliar esses empreendimentos nos dois benefícios, ou seja, no benefício ambiental e no benefício econômico. E isso vai ser extremamente interessante para o setor produtivo. E você falou no começo da nossa conversa que a Ferrogrãos ajudaria a balizar os preços da produção no Centro-Oeste, em termos logísticos, principalmente. Exatamente. O valor cobrado na Ferrogrão, ele vai ser um balizador do valor do frete cobrado em Mato Grosso e
por uma questão de, de comparação com outros valores de fretes, ele vai também acabar impactando nos fretes que são utilizados em outros locais no Centro-Oeste. Ou Então, nós seja, entendemos que vai ser bom para o Mato Grosso e vai ser bom para o Brasil. é imprescindível, então, principalmente para o agro, que a Ferrogrãos saia do papel efetivamente. Mas qual que é a sua expectativa, Edeon? Esses embates te preocupam? Não, não me preocupam. Na verdade, esses embates, eles são normais. Nós vivemos num país democrático e democracia é isso. Todos usam tentar defender os seus interesses. Tá? A gente tem observado que os caminhoneiros eles têm feito uma pressão para não implantação da Ferrogrão, que eu entendo que é uma avaliação equivocada. O caminhão, até 500 quilômetros, ele é imbatível. É o melhor modal de transporte que nós temos, até 500 quilômetros. Então, o que a gente precisa não é caminhão rodando 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para levar produto agrícola. Até porque produto agrícola que nós transportamos, que é soja e milho, são produtos de baixo valor agregado. Então, nós não conseguimos ter ganhos satisfatórios com esse tipo de transporte. Você tem uma ideia? Quando nós levamos um produto de Sorriso a Santos e de Santos a Xangai, nós gastamos por volta de $110 no Brasil. Os Estados Unidos gasta $56, a Argentina $57. Quer dizer, o produtor brasileiro ele perde muito com esse tipo de transporte, exatamente porque nós usamos o modal rodoviário. Então, nós temos que ter a opção de usar o modal ferroviário e o modal hidroviário. E a Ferrogrão, com a hidrovia do Tapajós do Amazonas, faz exatamente isso. Você usa os dois modais de menor custo para transportar essa produção. Mas Então, Desculpa, pode complementar, desculpe. Quando nós estamos falando nessa questão do motorista, é que o motorista, o caminhoneiro, ele tem que entender que o negócio dele tem que ser bom para ele, tem que ser bom para o cliente dele. E esse negócio é muito melhor para ele fazer frete curto. É ele alimentar as ferrovias e alimentar as hidrovias. No caso da Ferrogrão, ele vai ter aí frete de 300, 400 quilômetros, trazendo o produto para a Ferrogrão. E a Ferrogrão fará esse transporte de 1.000 quilômetros até o Tapajós. São 936, a gente arredonda 1.000 porque tem os terminais ferroviários, tem os acessos lá em Miritituba, Itapacurá, Santarenzinho. Mas você nota que o caminhoneiro ele vai ter a chance de fazer fretes mais curtos e ter uma rentabilidade melhor do negócio dele. Porque frete longo é ruim para todo mundo e é muito ruim para ele. Ou seja, o que você está dizendo é que tem espaço para todo mundo e tem espaço para deixar a coisa competitiva, o que é mais importante, né, Edeon? Exatamente, exatamente. O Mato Grosso ele só vai ser competitivo a nível mundial se ele tiver mais ferrovias e utilizar mais hidrovias. Isso vale para o Mato Grosso como vale para o Brasil inteiro. Nós temos toda uma fronteira agrícola aí do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Pará, toda essa região que depende de fretes também muito elevados em função de utilizar o modal rodoviário só. Então, por isso é que são necessários mais ferrovias e mais hidrovias. Quando nós tivermos, você já imaginou o estado do Mato Grosso tendo
a Ferrogrão ligando Sinop a Miritituba, a FICO ligando Mara Rosa, lá na Ferrovia Norte-Sul, até Água Boa. A Ferronorte, que hoje está em Rondonópolis, sendo estendida até Lucas do Rio Verde. Rapaz, isso é um ganho em termos de logística fantástico. Eu acho que é isso que nós temos que perseguir e conseguir. E como é que estão os processos dessas outras que você citou, Ferronorte e FICO? No caso da FICO, a FICO, que vai ligar Mara Rosa à Água Boa, o contrato de prorrogação da malha da Ferrovia Vitória-Minas deve ser assinado até o final de novembro, e em sendo assinado, as obras já começam no período de seca do ano que vem, porque ela já está com licença de instalação. Então, as obras das pontes, as obras da própria ferrovia já começariam o ano que vem, porque ela vai ser feita pela Vale. É um sistema novo, é o primeiro caso que nós temos no Brasil, da aplicação da outorga cruzada. Ou seja, para prorrogar, fazer a prorrogação antecipada da Ferrovia Vitória-Minas, gerou um valor de outorga. Esse valor de outorga, o Ministério da Infraestrutura negociou e foi aceito, existe uma lei dando cobertura a isso, para que a concessionária, no caso a Vale, entregue um trecho de ferrovia pronto, que é o Mara Rosa, em Goiás, a Água Boa, do Mato Grosso, um trecho de 383 quilômetros, e um outro trecho de Vitória a Anchieta, lá no Espírito Santo. Então, aí ela estaria cumprindo a obrigação contratual dela. Esse trecho de Mara Rosa a Água Boa, do Mato Grosso, ele vai ser licitado, e com essa licitação, o governo vai obter outorga, e esse valor de outorga pode aplicar ou na continuidade da própria FIP, em direção a Lucas do Rio Verde, ou em outro trecho que ele entenda ser mais interessante. Nós vamos trabalhar, obviamente, para que seja estendido os trilhos a caminho de Lucas do Rio Verde, pelo menos aí até Gaúcha do Norte, por aí. Então, esse é um trecho. O outro trecho, que é da Ferronorte, que dá em torno de 650 quilômetros, ele é um trecho que os estudos já foram feitos, estão com o Ministério da Infraestrutura, que está avaliando a possibilidade, se ele vai licitar, ou se um projeto de lei do Senado, PLC 261, do senador José Serra, se ele for aprovado antes de ser feita essa licitação, ele poderá ser feito por autorização. Então, sendo feito por autorização, o processo é agilizado e também já poderia começar as obras da Ferronorte. Mas eu acredito, na minha avaliação, o seguinte: olhando cada um dos empreendimentos, vamos começar pela Ferrogrão. A Ferrogrão, ela tem condição, como ela tem ainda que fazer o licenciamento ambiental, ela tem condição de começar a obra em 2022. Vai ser uma obra longa, vai ser por volta de 6 anos. Então, nós estamos falando aí 2028 a 2030 para ela ficar pronta. Esse é o assunto da Ferrogrão. A ferrovia, a FICO, que eu me referi anteriormente, de Mara Rosa a Água Boa, ela já começa a obra o ano que vem. Então, nós vamos botar aí 4 anos de obra. Então, ela vai poder ter 2021, 22, 23, 24, 25. Possivelmente, ela tem condição de entrar em operação em 2026.
2026, 2027. A Ferronorte tem que, obviamente, encontrar essa solução melhor, se vai ser concessão, se vai ser autorização. E ela também é uma obra que leva aí por volta de 6 a 7 anos. Então, nós estamos falando aí 2022, ela vai sair mais ou menos, acredito, ao mesmo tempo que a Ferrogrão. Então, o que a gente imagina é o seguinte: 2030, nós vamos ter 3 ferrovias em funcionamento no Mato Grosso, que é fantástico para a logística e a redução do custo que nós temos no estado. Ou seja, 2030 promete uma revolução logística, principalmente para o Centro-Oeste, né, Edeon? Não é só para o Mato Grosso, né? De uma forma geral, todo o Centro-Oeste vai ser beneficiado aí de alguma forma, né? Sem dúvida alguma, todo o Centro-Oeste vai ser beneficiado. Na verdade, assim, parte do Centro-Oeste, ele já começa a ser beneficiado agora, né? O ano que vem, até meados do ano, a Ferrovia Norte-Sul, Malha Central, deve ficar pronta. E aí você vai ter a ligação de Santos ao Porto de Itaqui, no Maranhão. Então você vai ter cargas subindo, cargas descendo, principalmente cargas containerizadas, produtos de Goiás subindo para o Nordeste, produtos do Norte vindo para Santos. Então você vai ter um movimento significativo de cargas nisso. Muito bom. Vamos então torcer para que dê tudo certo, que esses prazos realmente sejam cumpridos e que esses embates que a gente vem acompanhando aí, eles se resolvam rapidamente, principalmente nesse caso da Ferrogrão, que, como o Edeon bem colocou, é muito importante, principalmente para essa questão aí do escoamento de grãos lá da região central do país. Meu caro Edeon, por enquanto, muito obrigado. A gente vai ficar de olho. Qualquer novidade que você tiver também nos avise em relação aí às demandas logísticas do país. Tá ok? Estamos à disposição sempre que vocês precisarem. E um abraço a todos. Valeu, Edeon. Um grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Edeon Vaz Ferreira, Movimento Pro Logística, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da percepção dele em relação a esse novo impasse pela construção aí da Ferrogrão, né? Ferrogrão que ligaria aí o trecho do Médio Norte do Mato Grosso até Miritituba, lá no Pará. E o motivo agora é o Ministério Público Federal querendo suspender a concessão da Ferrogrãos. O motivo é a falta de consulta aí aos povos indígenas. Ficou muito claro na fala do Edeon de que, em função da pandemia, obviamente não pôde ser feita essa consulta, mas que essa consulta será feita aí nos próximos meses, obviamente, e que, de acordo com o projeto original, não existe nenhuma interferência imediata da Ferrogrãos, pelo menos dentro da lei que existe hoje em vigor, as aldeias que serão aí limitadas, né, ou delimitadas aí pela construção da ferrovia. Então, vamos continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem mercado do boi ainda para ser analisado. Continue com a gente.